De volta com Manhã no Ar nesta terça-feira, agradecendo você desde já pelo carinho, pela audiência. São 6h09. Nós estamos ao vivo aqui pela TV A Crítica para Manaus, região metropolitana e para a maioria dos municípios deste grandioso estado. Nós estamos ao vivo também pela rádio, pela FM O Dia, pela 93.1, sempre de segunda a sexta-feira, de 6 às 7 da manhã. A primeira hora do Manhã no Ar, a gente exibe aqui na televisão e também transmite pelas ondas do rádio em 93.1 FM, viu? Nós estamos ao vivo também pela internet, no nosso aplicativo, a Crítica Play. É só você baixar o aplicativo de forma gratuita para Android e iOS e passa a acompanhar a nossa programação. Programação que você também pode interagir por meio das redes sociais. Essa é a nossa página, a página do Manhã no Ar no Facebook. Há também os canais oficiais da TV A Crítica, no próprio Facebook, no Instagram, no Twitter. Além disso, há um canal direto de interação com a nossa equipe de reportagem, ou melhor, com a nossa equipe de produção, com a nossa redação, os produtores que estão sempre atentos por meio do 992912167. Esse aí que está aparecendo no seu vídeo é o telefone que você pode entrar em contato direto com a nossa produção para fazer a interação que sempre tem acontecido aqui no Manhã no Ar, onde as pessoas também declaram aquilo que está acontecendo no bairro, aquilo que está acontecendo nas comunidades. Nós temos ao longo desses dias aí recebido informações. Na semana passada, um telespectador que falou para a gente de um corpo ali no Novo Aleixo, a nossa equipe de reportagem, inclusive foi a primeira a chegar no local. Ontem recebemos a informação de corpos encontrados lá no Monte Oreb, também a informação se concretizou, mais até do que o que a gente esperava. Foram 4 corpos encontrados ontem, a informação que a gente traz aqui e muitas outras. Hoje a gente fala sobre assalto a ônibus na Zona Norte ontem, isso que é uma onda que parece não ter fim, essa onda de assalto às pessoas dentro do transporte coletivo. E você, meu amigo, qual é a dificuldade que você enfrenta na sua comunidade? Passa pra gente, se essas reportagens vão ao encontro ou representam de alguma forma aquilo que você está enfrentando aí no teu bairro, participa com a gente também, 9291-2167, tem o 9 antes, o número está completinho na sua tela, é o WhatsApp, manda mensagem de texto, de vídeo, enfim, vai direto, fala com a nossa produção por este número, viu? Hoje a gente traz mais um capítulo da cobertura sobre o caso da morte, que investiga a morte, a investigação sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues de Souza, encontrado morto no dia 30 de setembro. Ontem, a primeira-dama do município finalmente foi até a delegacia ser ouvida na condição de testemunha. A gente tem um trechinho do momento da saída dela da delegacia. Vamos acompanhar, por favor. Porque os familiares do engenheiro Flávio estão aí querendo uma resposta, querem saber de fato o que foi dito lá do lado de dentro, em depoimento aí ao delegado Paulo Martins. Inclusive vamos tentar aí conversar com ele daqui a pouco. Aí a primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, saindo aqui da delegacia especializada em homicídios e sequestros, escoltada pela polícia. É isso mesmo, 4 policiais aqui ficaram ao redor do carro dela para que a imprensa não se aproximasse, não fizesse as perguntas. E agora vários questionamentos chamam a atenção. Por que a primeira-dama demorou tanto a vir prestar esclarecimentos, já que ela foi convocada 2 vezes na semana passada? Só justiça, nosso lema é justiça. E o luto virou luta. Justiça, justiça, justiça. Esse é o protesto, é o posicionamento, é a manifestação de familiares do Flávio que querem entender exatamente o que aconteceu e querem entender o porquê da demora deste depoimento. A gente lembra que Elizabeth Valeico não é uma investigada, ela está sendo ouvida na condição de testemunha. Por conta, eu imagino, da gravidade deste caso, o Ministério Público, inclusive, abriu uma investigação paralela a esta que a Polícia Civil está realizando. A gente lembra que o inquérito policial é feito depois de concluído o inquérito policial, para o qual a polícia tem um período de 30 dias, mas pode solicitar a prorrogação deste prazo para concluir. O inquérito é então encaminhado ao Ministério Público,
que verifica este inquérito e, a partir daí, oferece a denúncia, já em forma de processo, à Justiça. Isso não impede que o Ministério Público possa participar destas investigações ou mesmo realize investigações paralelas. Nós temos acompanhado aqui no nosso estado, inclusive, investigações do próprio Ministério Público, que recentemente levou prefeitos atrás das grades. Nós temos acompanhado isso e agora o Ministério Público vai investigar este caso de forma paralela. No Manhã no Ar de hoje também você acompanha as notícias do noticiário, as informações do noticiário policial, e a May Chapiama está posicionada aqui. May, quais são as informações que você tem, que vai trazer para a gente daqui a pouco, sobre as ocorrências das últimas horas? Teve assalto a ônibus na Zona Norte, May Chapiama. Bom dia para você. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. No programa de hoje nós vamos trazer que não foi só um assalto a um coletivo aqui na cidade nesta noite de segunda-feira. Foram 5 assaltos a coletivos. Parece brincadeira, né, Manuel? Mas é verdade. E em um desses assaltos, o criminoso foi bastante violento com os passageiros. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes. Que linhas foram essas que foram assaltadas na noite desta segunda-feira? E já no segundo caso, um homem foi baleado nas 2 pernas ao entrar em uma boca de fumo ali no bairro do São Francisco. Todos os detalhes dessas ocorrências a gente traz daqui a pouquinho, viu, gente? Não sai daí. Ok, May Chapiama, segura aí, apura as informações que você tem que apurar. Daqui a pouco a gente te chama aqui no Manhã no Ar, viu? Por hora a gente segue com a informação. Uma distribuidora ficou destruída após um incêndio criminoso. Isso lá no bairro Dom Pedro, viu? Imagens de uma câmera de vigilância flagraram uma dupla próxima ao local carregando um galão de combustível. A cena de um crime e inúmeras perguntas ainda sem respostas. Não parece, mas acredite, aqui funcionava uma distribuidora. No chão estão as cinzas e os materiais que hoje em dia não têm serventia para absolutamente nada. As perguntas que a Polícia Civil se faz hoje chamam a atenção. Quem teria causado esse incêndio proposital? O que teria motivado esse crime? Uma das filhas aqui do proprietário. Teu pai te chamou, naquele primeiro momento você imaginou que se tratava de quê? Assalto. Porque na verdade foi minha mãe que me acordou. E na hora tava tipo uns papocos, entendeu? Porque eu não acreditava que era incêndio. Eu só acreditei na hora que eu saí do quarto e vi a chama, entendeu? Vi aquele clarão e aí a gente correu lá para trás. A gente estava desesperado para tirar as botijas, porque se explodisse eu não sei o que poderia acontecer. Mesmo assim, o estrago foi muito grande. 2 motos que eram utilizadas para fazer as entregas aqui nas redondezas. Não sobrou absolutamente nada. Tudo foi perdido nesse incêndio, que, segundo os moradores aqui da área, durou aproximadamente 1 hora. Os bombeiros foram acionados e levaram esse tempo para conseguir, de fato, apagar as chamas. Ninguém ficou ferido, mas entrando aqui no imóvel, a gente consegue perceber a gravidade desse crime. O Corpo de Bombeiros teve um trabalho gigantesco, já que toda a parte aqui de cima da residência era forrada com madeira e também com PVC. Depois que o incêndio foi controlado, a pergunta que ficou no ar foi exatamente essa: o que teria provocado esse incêndio? Foi nesse momento que o proprietário da residência saiu aqui pela vizinhança e conseguiu algumas imagens de vigilância que mostram exatamente 2 homens correndo logo após um clarão. Minutos antes desse incêndio, é possível ver nas imagens 2 homens caminhando. Um deles está com um galão possivelmente de combustível em uma das mãos. As imagens que nós temos, que mostram 2 rapazes com frascos de combustível e logo em seguida que eles passam a um clarão. Esse clarão sugere exatamente incêndio através de combustível, né, inflamável. E em seguida eles saem correndo. Tudo isso leva a crer que o incêndio é criminoso. A família hoje coleciona inúmeros problemas. O primeiro deles,
o ganha-pão foi queimado. As 2 motocicletas foram destruídas. Mas algo muito pior atormenta as pessoas que moram aqui no local. Vocês têm medo que essas mesmas pessoas que provocaram esse acidente voltem aqui para fazer algum tipo de mal a vocês? Como é que é ter que viver aqui depois desse incêndio? Sim, na verdade, a gente, assim, quando os clientes eles chegam, eles batem no portão, chamam a gente, então qualquer pessoa que chega aí, a gente já fica assustado. Se for provocado, não foi acidente. E aí é inveja, né? Inveja é uma situação... Porque não tem outra explicação para o cara ir lá e atear fogo. Tá certo que a imagem não está mostrando. Enche a tela, por favor. O momento exato de eles pegando combustível e tocando fogo. Não, uma investigação policial precisa ser feita para que, de fato, tudo seja esclarecido. Mas se for realmente isso aí, que essa família suspeita, se foi criminoso, é muita falta do que fazer, meu amigo. É muita falta do que fazer. E falando em incêndio, a gente está recebendo a informação de que na zona oeste da cidade ocorre um incêndio neste momento. A nossa equipe está se mobilizando, a nossa produção está apurando estas informações. E você, meu amigo, aí é do Tarumã, né, minha diretora? Você que mora no Tarumã, se esse incêndio está se confirmando, manda as informações para a gente, faz um registro em vídeo, uma fotografia, manda para a gente, identifica exatamente o local para a gente poder trazer a informação aqui. Mas, a princípio, nós temos informações de um incêndio na Zona Oeste, no bairro Tarumã, na cidade de Manaus. Informações, obviamente, que nós vamos confirmar direitinho aqui ao longo da nossa programação, viu? Agora, traz para mim a repórter May Chapiama, ela que já está de prontidão aqui. May, teve assalto a ônibus ontem, o que não é novidade para ninguém, né? Todos os dias em Manaus uma linha de ônibus foi assaltada. Mas o que chama a atenção ontem é que foram 5 linhas de ônibus, não é isso, May Chapiama? Exatamente, Emanuel, 5 assaltos a coletivos só na noite desta segunda-feira. O ônibus da linha 060 foi assaltado por volta de 8 horas da noite de ontem, ali no bairro Canaranas, na zona norte de Manaus. O motorista do coletivo não quis se identificar por medo de represália, mas relatou todos os detalhes dessa ação criminosa. Ele contou que esse criminoso embarcou ali no Terminal 3, na Cidade Nova, na zona norte da capital, se passou como passageiro e só anunciou o assalto no momento em que o coletivo passava ali na comunidade Fazendinha, também na zona norte de Manaus. Ele estava armado com uma faca e agiu violentamente com os passageiros para que eles entregassem todos os seus pertences, como celulares, bolsas, carteiras e relógio. E em seguida, depois de recolher todos os pertences dos passageiros e também a renda do cobrador, esse homem fugiu do local. O motorista relatou ainda que esta é a segunda vez que a linha é assaltada pelo mesmo homem. Ele reconheceu esse criminoso que na semana passada também cometeu outro assalto à linha 060. Esse caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia e no momento em que o motorista chegou no local, mais outras 4 linhas foram assaltadas. A linha 350, 355, 356 e a linha também 560 também estavam ali na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. E ainda trazendo as ocorrências policiais, na noite desta segunda-feira, um vendedor de refeições identificados apenas como Weber foi alvejado com 2 tiros nas 2 pernas em uma área de tráfico ali no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. De acordo com informações de algumas testemunhas que presenciaram essa tentativa de homicídio, esse homem chegou nessa boca de fumo e foi abordado por um outro homem que questionou o Weber sobre uma possível dívida. Perguntou dele quando ele pagaria a dívida. Ele pediu então desse homem um novo prazo. Só que como forma de punição, esse suspeito acabou alvejando, dando 2 tiros, um em cada perna do Weber, que foi socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, no bairro Adrianópolis, na zona sul de Manaus. De acordo com a equipe médica, ele não corre risco de morte. Esse caso já está sendo investigado pela delegacia para tentar chegar na autoria, saber quem foi esse homem que abordou essa vítima ali na entrada do beco, na boca de fumo. Essas foram as ocorrências policiais. Emanuel, eu volto com você.
Ok, Meixapema, muito obrigado. E até daqui a pouco a gente volta a conversar novamente. Agora, dá pra gente colocar, minha diretora, o vídeo deste homem aí que foi vítima dessa cobrança? É, exatamente, essas imagens aí. Você viu como é que o tráfico de drogas cobra as dívidas? Ele ganhou o prazo, mas só que para ganhar o prazo ele tem que dar um adiantamento. E adiantamento, um tiro em cada perna. Um tiro em cada perna. Se não pagar a dívida, a maneira de saldar a dívida é com a própria vida. Esse é o jeito aí de quem paga as contas no tráfico de drogas. Esse aí é o cartório, é assim que funciona o cartório, é desse jeito aí que as dívidas são cobradas. Agora, em relação aos assaltos ao ônibus, tem algo que eu gostaria de enfatizar, é que foram 5 assaltos apenas na Zona Norte. Apenas na Zona Norte. Todos, inclusive, os casos foram levados lá para o 6º Distrito Integrado de Polícia, que é a central de flagrantes desta área da Zona Norte. Mas vejam só, enche a tela, Caio, por favor. Enche a tela, por favor. Não são os ônibus que os assaltantes estão atrás das pessoas que estão sendo transportadas dentro desses coletivos. E vejam, 060, 350, 356 e o 560, que é um dos campeões, né? Um dos campeões, tem o 355 aí nessa história também. Apenas na Zona Norte. E o absurdo do motorista reconhecer um cara que realiza 2 assaltos, um numa semana, outro na outra semana, sem se preocupar em se vai ser reconhecido ou não, sem se preocupar com nada, Entra no mesmo local no terminal, comete os crimes do mesmo jeito, como se não tivesse, assim, como se não tivesse polícia, como se não tivesse lei, como se não tivesse nada. Aí eu te pergunto, meu amigo, como é que fica um trabalhador que todo dia, ele tem que sobreviver, ele tem que ir para trás do volante, ele precisa fazer isso. Como é que fica o trabalhador que toda semana vê lá, quando vê aquele passageiro, já sabe, o meu ônibus vai ser assaltado. Não tem um botão de pânico ali. Tem uma câmera de vigilância dentro do transporte coletivo que serve apenas para fiscalizar motorista e cobrador. Mas essa câmera é rápido. Se chegar alguém ali muito perto do cobrador e ficar conversando um pouquinho, no fim da viagem esse pessoal já é chamado no RH das empresas. Mas não tem ninguém verificando, observando para cuidar da segurança desses profissionais. Não há nenhum tipo de suporte dessa forma, com tanta tecnologia que temos hoje em dia. O resultado é este. Em apenas uma noite, 5 assaltos em ônibus apenas na Zona Norte, tá? Esse não é o balanço da cidade de Manaus da noite de ontem, não. Isso é o balanço apenas da Zona Norte, viu? 6h27. Deixa eu trazer um caso bárbaro de estupro de vulnerável aqui, registrado no bairro Novo Israel, também na Zona Norte. O pior é que o suspeito é o próprio pai da vítima, um homem que foi preso em flagrante por estuprar a própria filha, uma menina de 8 anos. Mas essa violência toda não para por aí, porque este crime foi flagrado pela outra filha do suspeito, que na delegacia informou também ter sido abusada por ele. Desta vez o caso aconteceu no bairro Novo Israel. O próprio pai está sendo acusado de estuprar a filha de apenas 8 anos de idade. O caso teria sido presenciado por outra irmã mais velha, que também já tinha registrado um boletim de ocorrência contra esse pai pelo mesmo motivo. O caso foi atendido pela 18ª SICOM e foi encaminhado aqui à DEPCA. Já havia uma ocorrência registrada aqui na DEPCA que só foi verificada após a chegada dele, a apresentação. O fato é que ele foi flagrado no momento em que estava abusando sexualmente da criança de 8 anos de idade. Então, esses crimes é muito difícil acontecer que uma testemunha presencie. Então, ela acabou presenciando o fato, a criança reagiu dizendo que não era a primeira vez que aquilo estava acontecendo, e quando todos foram trazidos para a DEPCA, uma outra criança de 10 anos também disse que ele já havia praticado abuso sexual consigo. Então, de maneira que foi efetuado um flagrante,
com relação à vítima de 8 anos, o inquérito com relação à criança de 10 anos, que também relatou atos libidinosos por parte do seu genitor, e ainda foi ouvido, concluindo o inquérito que já estava instaurado com relação à filha mais velha. Então, ele já tem um histórico de abuso intrafamiliar. Infelizmente, a violência sexual presenciada pela irmã foi confirmada aí em laudo de conjunção carnal. Então, que deixa mais claro ainda de que ele já tinha o hábito de abusar sexualmente das filhas. A mãe chegou a prestar depoimento, ela demonstrou estar surpresa com essa situação? Bom, aí a mãe, apesar de ter negado, dizer que não sabia que as vítimas pequenas já vinham relatando que já vinham sendo abusadas, já vinham sendo abusadas sexualmente pelo próprio pai, há um inquérito aí em andamento da filha mais velha, e a mãe disse que na época deixou de correr atrás do inquérito e acabou voltando a conviver com ele porque não deu nada. Esse não deu nada, muitas vezes a vítima acaba relatando atos libidinosos que não deixam vestígios. Então, não sei se por ignorância, porque a pessoa desconhece realmente o que acontece, atos libidinosos não deixam vestígios, mas não deixam de ser caracterizados como estupro de vulnerável. Então, a gente aproveitou essa prisão para também instaurar outro inquérito com relação à criança de 10 anos e finalizar o procedimento que a gente tem com relação à filha mais velha desse casal que já havia relatado atos libidinosos por parte do pai. A nossa grande preocupação agora no momento é que ele está em audiência de custódia, porque se for liberado, aí há uma chance de que retorne para o lar. Então, são muitas crianças que podem ser novamente vítimas. Então, esperamos que ele continue preso, ou no mínimo que seja aí determinada uma medida aí protetiva de afastamento, para que a gente possa manter a integridade aí sexual, física e sexual dessas crianças. Eu consigo entender, muitas vezes, o posicionamento de algumas mães em relação ao companheiro, quando ela tem que sustentar 3 filhos ou 3 filhas. Infelizmente, nessa sociedade machista, as mulheres são levadas a acreditar que não são capazes de sustentar a própria família, de prover a sobrevivência ou a subsistência de si mesmas e de seus filhos, neste caso de suas filhas. Há também questões afetivas, emocionais, outros tipos de dependência, que não apenas a dependência econômica, uma dependência psicológica, uma dependência de viver com aquele parceiro. Agora, meus amigos, neste caso já havia o relato de uma violência contra uma filha mais velha, que inclusive já estava registrado. Ah, o inquérito não deu em nada, vou voltar com ele. Como assim vou voltar com ele? E colocar em exposição ou colocar em risco outras 2 filhas, já não há o registro do que aconteceu com uma, a troco de que uma criança de 10 anos inventa algo assim, a troco de que uma menina inventa algo assim em relação ao próprio pai. E o que é pior neste caso, já confirmado, no caso da criança de 8 anos, já confirmado por meio de laudos, é um tipo de violência silenciosa, infelizmente, praticada no seio das famílias, dentro de casa, nos ambientes mais discretos e de difícil acesso possível, porque ocorre no ambiente da maior e da mais estrita confiança. Quem é capaz de desconfiar da relação de pai e filha? Quem é capaz de desconfiar que alguém que é o genitor, começa por aí, é o genitor, que tem o compromisso social, humano e histórico de proteger, de cuidar, de educar, de estar ao lado. Quem é capaz de desconfiar de algo assim? São crimes absolutamente silenciosos que ocorrem assim e que geram traumas profundos e que geram cicatrizes e sequelas profundas na vida destas vítimas, no psicológico, no físico mesmo destas vidas, no seio das famílias. Qualquer indício de que algo assim esteja acontecendo precisa ser levado em consideração, no mínimo, precisa ser denunciado. O agressor precisa ser enquadrado para que as crianças sejam protegidas. As crianças sejam protegidas. Este é o objetivo. Minha amiga, você que é mãe,
você que desconfia de alguma coisa, você que tem algum relato de um filho ou de uma filha que isso já aconteceu na sua casa, é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. Se você não sabe como agir, procure as autoridades. Se você não sabe o que fazer, procure a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Você não precisa dizer que vai lá. Vá lá, converse com a doutora Joyce, converse com alguém da equipe dela. Vão saber lhe dar a orientação correta se você não sabe o que fazer para proteger os seus filhos, para proteger as suas filhas, viu? Mais um caso de violência doméstica foi registrado, viu, aqui na capital. O suspeito é o sargento da aeronáutica. Ele empurrou a própria esposa em cima de uma mesa de vidro. Essa mulher, no passado, chegou a solicitar medidas protetivas, mas retomou o relacionamento e o resultado é esse que a gente acompanha agora na reportagem. Era por volta de 11h30 da noite, quando os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária receberam um chamado na rua Carlos Gomes. Os moradores informaram que ali nesse local, no bairro da Compensa, havia uma briga de casal, onde uma mulher de 30 anos estava sendo agredida. Os policiais militares rapidamente foram até a residência e, chegando lá, eles comprovaram o fato. Eles então prenderam Darlan da Silva Vieira, de 28 anos de idade, que é sargento da aeronáutica. Durante uma conversa ali, ele disse aos policiais que havia uma pistola 380, um carregador e mais 13 munições intactas e entregou aos policiais. Eles trouxeram o homem aqui para a Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher. E agora eu vou conversar com a delegada titular, a doutora Débora Mafra, que vai dar mais detalhes sobre essa prisão e a motivação dessa agressão. Doutora, qual seria a motivação para esse sargento agredir a esposa? A vítima, ela diz que a motivação foi os ciúmes, que ela tem um ciúme muito grande dele. Começou uma discussão nessa noite sobre um fato e ele, no momento da discussão, ele pegou nela e jogou em cima de uma mesa de vidro com uma violência tão grande, uma força tão grande que essa mesa se partiu e machucou as costas, o braço dela. As crianças se assustaram, que era para estar dormindo, essas crianças se assustaram vendo a mãe sendo agredida fisicamente, como foi, né, com uma violência muito grande. Inclusive, ela já teve medidas protetivas o ano passado e ela mesmo relata que ela pediu para retirar as medidas protetivas porque ela queria retornar com ele. Mas a gente verifica que isso não é uma coisa boa, que a mesma violência que cometeu o ano passado já estava cometendo novamente esse ano. Doutora, ela alega ter ciúmes dele e ele também alegou uma motivação de uma foto que ele não havia postado nas redes sociais. Isso procede? Ele conta que o motivo da briga realmente é os ciúmes dela, porque ela queria que ele postasse uma foto junto com ela nas redes sociais e ele não tinha postado. Aí inicia realmente essa discussão, onde finda com ele jogando ela numa mesa de vidro. E eu imagino que as mesas de vidro são grossas para a violência que ele jogou, a força que ele colocou nessa mulher, para que essa mesa veio se partir quando ela chegou a tocar, com a violência que ele jogou e arremessando ela, a machucá-la daquela maneira, como ela ficou toda machucada. Doutora, agora, o que vai acontecer com o sargento da aeronáutica? Ele vai responder por lesão corporal ou há alguma coisa relacionada ao processo passado das medidas protetivas ou não? Abre-se um novo processo daqui para frente? Aqui é um novo processo. Aquele ele está respondendo, independente das medidas protetivas que ela pediu para retirar, porque é lesão corporal, e atualmente ele já vai responder mais esse por lesão corporal combinado com violência doméstica, estará descendo para a audiência de custódia. E nós esperamos que tenha um fim que nós sempre esperamos, que vá para a cadeia pública, porque nós temos que cuidar das nossas mulheres. Não é dessa maneira, com essa violência, que um homem pode segurar uma mulher. Não precisava ser arremessado ela a uma mesa de vidro para acontecer todo esse turbilhão de coisas que aconteceram, essa violência, assustando as crianças que estavam dentro da casa. Ele não respeitou ninguém, nem os próprios filhos deles. É quando alguém perde qualquer tipo não é nem o direito ou a razão em si. Perde a compostura totalmente. Essa ignorância que a delegada fala não é a ignorância de alguém que não teve a possibilidade de se educar ou de se instruir, não é de falta de instrução mesmo, é de estupidez mesmo.
Se não está dando certo, se o cara não gosta da crise de ciúme da mulher, se ele não suporta esse tipo de comportamento, acaba a relação, meu amigo, vai para outra. Vai para outra. Agora, olha a situação dos filhos que presenciam isso. Os filhos acabam se tornando vítimas de toda essa situação, vítimas de toda essa violência. E o que é pior, numa sociedade machista como a nossa, muitas vezes a criança está vendo o pai fazendo aquilo com a mãe, é o que ele vai fazer quando crescer. Porque eu digo para vocês uma coisa, para você que é pai, para você que é mãe, para você que, assim como eu, tem a responsabilidade de criar e de educar pessoas para a vida, porque é isso que a gente faz quando traz um filho ao mundo, pelo menos aqueles que assumem esse compromisso. Meu amigo, para você ensinar com o exemplo, você só precisa fazer uma vez. A criança viu uma vez, ela já aprende de forma automática. Mas para você ensinar com palavras, você tem que repetir umas 100 vezes, até entrar na cabeça do menino aquilo que você está falando. A gente ensina muito mais com exemplo. Ensina muito mais com o exemplo do que com qualquer outra coisa. E se o exemplo que a criança está vendo dentro de casa é isso aqui, serve tanto para o homem quanto para a mulher. A menina também passa, está vendo, o papai que está fazendo aquilo, de repente acha que é natural, que é normal. Quando crescer vai pegar peia também, vai pegar a porrada do marido e vai achar que é isso, que é assim mesmo, é desse jeito. Não, não é. Não é desse jeito. Não é desse jeito. E recebeu agressão, delegacia, polícia em cima deles, viu? 6 horas e 40 minutos. Vamos mostrar o trânsito da cidade? Por onde anda voando o Alex Gomes. Está aqui por sobre a Torquato Tapajós, é isso mesmo? É a Torquato Tapajós, ali na frente do Campos Sales, se eu não estou enganado. Exatamente, naquele retorno que fica em frente ao Campos Sales, bem na zona norte da cidade, na extrema com a zona oeste da cidade, exatamente no limite com a zona oeste da cidade. Aí o trânsito ainda está, para esse horário, ainda está relativamente tranquilo, viu? Esse semáforo, esse tempo semafórico aí, geralmente provoca uma interdição aqui, um engarrafamento aqui, que ultrapassa ali a Margarita, que está um pouco mais abaixo deste ponto. Mas o motorista, então, que está vindo para as zonas mais centrais, para o centro-sul, ou talvez para a zona sul da cidade, pela Torquato Tapajós, vindo na direção do centro, vai enfrentar uma certa lentidão aí na Torquato Tapajós, na altura do Campos Sales. Na altura do Campos Sales. Trânsito concorrido, neste trecho aí, concorrido nos dois sentidos, viu? Nos dois sentidos por conta do semáforo, mas de quem vem do centro, quem está indo do centro para a zona oeste, para o extremo da zona norte, até que o trânsito é mais tranquilo. Mas quem já está saindo da zona oeste e norte em direção ao centro da cidade, já vai precisar ter um pouco de paciência aí na Torquato Tapajós, nesse trecho. A gente já tem a previsão do tempo para hoje, para aproveitar esse sobrevoo do Alex Gomes. Já já a gente traz a previsão do tempo. Não, já está aí na tela, meu diretor, olha aí. Mínima de 23 graus, máxima planejada para hoje ou esperada para hoje de 34 graus. Neste momento, a sensação térmica é de 25 graus com 94% de possibilidade de chuva, hein? Vai chover, minha gente, vai chover na cidade de Manaus hoje. 94% de possibilidade, né? E aí tem os índices de raios ultravioletas moderado, pôr do sol às 5h50 da tarde de hoje. Obrigado ao Alex, daqui a pouco ele volta, a gente traz mais informações de um outro ponto do trânsito da cidade para deixar o motorista bem informado sobre o trânsito da nossa cidade. A gente segue com a informação aqui no estúdio, viu? Após uma denúncia anônima, uma dupla foi presa com drogas no bairro Lírio do Vale, Lírio do Vale fica na zona centro-oeste da cidade. Segundo a polícia, o primeiro homem preso acabou entregando a localização do segundo suspeito, que tinha uma grande quantidade de entorpecentes dentro da própria casa dele. Vamos acompanhar na reportagem. A prisão da dupla aconteceu no bairro Lírio do Vale, zona oeste da cidade. Segundo a PM, Cleilson Bastos Bentes, de 41 anos, seria o alvo da ação após ser denunciado pelos moradores. A denúncia explicava que diversas pessoas teriam presenciado Cleilson no ato da venda das drogas a céu aberto. Em posse dessas informações, as equipes da Força Tática se deslocaram até a Rua 31, no bairro Lírio do Vale. Lá, avistaram Cleilson sentado em um beco próximo a residências. Na ocasião, ele não teve nem reação. Foi abordado pelos policiais e, na hora da revista pessoal, encontraram 15 trouxinhas de pasta base de cocaína.
Mais uma vez, graças à participação da população, através do Disque Denúncia 9428-4400, foi repassada a situação de tráfico de drogas lá no Lírio do Vale e prontamente as equipes de Força Tática fizeram o deslocamento ao local. Chegando no local indicado, depararam com o infrator, com as características que foram repassadas e foi feita a busca pessoal nele. Então a denúncia ela foi precisa, sim, já passou as características físicas do suposto infrator, aí a Força Tática chegou e já sabia ali quem seria o alvo dessa situação. Exatamente, característica, local, como é que ele estaria sentado lá no beco vendendo. E feito a busca foi encontrado um material entorpecente com ele, umas trouxinhas de óxido. Então foi perguntado, indagado da origem daquele material e as equipes conseguiram extrair a informação do Clelson. Ele informou que tinha conseguido com um tal de Patrick, outro traficante da área. Ele que teria o restante da droga. Após ter informado de quem teria comprado a droga, Clelson entrou na viatura e levou os policiais até o suposto traficante. Quando eles chegaram na rua 19, rua próxima de onde o suspeito teria sido abordado, eles avistaram Patrick Carneiro, de 21 anos. Nessa hora, Patrick tentou ainda ser mais esperto. Tentou fugir a pé e ainda se livrar de um pacote que ele estava carregando, mas não adiantou. Acabou cercado e detido. Na hora da abordagem, ele foi encontrado com uma trouxinha e numa conversa com os policiais, acabou revelando que em sua casa era onde guardava a maior parte dos ilícitos. No total, os policiais da Força Tática apreenderam 210 trouxinhas de oxi, pasta base e cocaína, 2 porções de cocaína e pasta base, além de uma balança de precisão. Após esse flagrante, Clelson e Patrick foram conduzidos até o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde permaneceram presos pelo crime de tráfico de drogas. A equipe foi atrás do Patrick, encontrou ele estava em via pública, tentou fugir, mas o cerco policial teve êxito, foi capturado, foi encontrado com ele uma porção de droga, foi indagado novamente a origem daquela droga e ele levou até a residência dele. Drogas, não sei por quanto tempo vão ficar presos não, viu? 6h46. Traz pra gente aqui a interação das pessoas que já estão mandando aqui a sua saudação pelo nosso WhatsApp, 992912167. Olá, meu amigo, bom dia, sou o Fernando de Fortaleza, Ceará, mas estou morando aqui no distrito. Mando um alô para minha mãe, a Hélia e Antônio. Um abraço para vocês ligados na gente. Tem um recado aqui. Quando está negrito assim a informação, a interação aqui, eu sei que já é recado. Bom dia, Manuel. Vejo toda hora notícias que os traficantes fazem isso e aquilo e ninguém faz nada e não existe mais poder público. Agora, a lei são dos traficantes e as autoridades ficam caladas, pois sabemos se quiserem pôr fim nisso. É a Luísa, do Japim, que está fazendo esse questionamento, né? Tá levantando essas questões. Bom dia, aqui no bairro Ouro Verde estamos sem água desde ontem, sem falar que todo dia isso da falta d'água ocorre lá no bairro, é o que essa pessoa está dizendo, estão sem água. Atenção, Águas de Manaus. Denúncia de alguém aqui do bairro Ouro Verde está dizendo que está sem água. Ontem eu acompanhei também, recebi uma informação de um dos líderes comunitários lá do Colônia Terra Nova, me dizendo que fizeram inclusive manifestação porque estavam enfrentando falta de água lá no Colônia Terra Nova também. Eu recebi essa informação ontem à noite deles, viu? Vamos lá. Bom dia, meu nome é Rony. Já estou ligado nas notícias, Deus abençoe vocês, um bom trabalho para você também, Rony. Tem uma sugestão aqui embaixo, hein? Sugiro às empresas de ônibus colocar detector de metal nas portas dos ônibus. Só entra no ônibus quem não acionar o detector de metal. Esses assaltantes menosprezam o trabalho da polícia. Tem que ser todos contra os bandidos. Contratar policiais à paisana, infiltrar no meio desses bandidos. Tem que colocar polícia de inteligência para acabar com essa vergonha. É o que compartilha com a gente o telespectador por meio da nossa interação. Agora, é um problema, meu amigo, essa coisa da infiltração, porque a gente não tem parâmetro legal para sustentar o trabalho infiltrado de um policial. Como a gente é acostumado a ver nos filmes, né? Não tem os filmes hollywoodianos que tem o policial infiltrado lá? Eu lembro quando eu era menino de aquele filme O Homem da Máfia. É velho, viu? Esse é velho, viu? Então, a gente sempre acompanha isso. Pois é, no Brasil não tem. Se a polícia armar um flagrante, não vale. Não vale para condenar o bandido. Não vale. Se a polícia fizer uma negociação, exatamente como a gente vê no cinema, se a polícia no Brasil fizer isso,
não vale porque não há nenhuma previsão legal para esse tipo de atuação policial. Não está na lei, em lugar nenhum. Nesse pacote aí anticrimes está. O Sérgio Moro colocou lá, mas quando o Congresso vai verificar isso? Bom, isso eu já não sei, viu? 6 horas e 49 minutos. Diretora, a senhora estava me falando sobre a situação do incêndio que a gente comentou ainda há pouco lá na zona oeste da cidade, no Tarumã. Olha, a informação que a gente tem é que esse incêndio foi numa escola municipal. A informação que a gente está chegando aqui na escola Serafina Sink, lá no Tarumã. Irmã Serafina Sink, a informação que a gente recebeu, isso ocorreu porque as oscilações de energia desde o temporal de domingo podem ter provocado um curto-circuito que gerou este incêndio, né? Então, o curto-circuito teria ocorrido na caixa que fornece energia para o sistema de monitoramento da escola, o que teria provocado este incêndio. Mais informações a gente traz ainda hoje aqui no Manhã no Ar, na edição do Manhã no Ar, a gente traz informações para vocês, viu? Até então não há nenhum registro de uma incidência de um acidente mais grave, sabe? Até porque foi logo cedo, às 5 da manhã, é a informação que a gente recebe que esse incêndio aconteceu, que este incidente ocorreu e a gente segue acompanhando, viu? 6 horas e 50 minutos. Daqui a pouco eu volto para os casos de polícia, só quero comentar, porque nesse primeiro horário de 6 às 7, tem muita gente que está assistindo a gente aqui, se preparando para o trabalho, daqui a pouco sai para o trabalho. Então, meu amigo, você que está se preparando assim, daqui a pouco a gente traz uma reportagem, mas eu quero adiantar para você. Vem por aí aumento no preço da botija de gás. Vem por aí aumento, a Petrobras prepara mais um aumento do preço do gás de cozinha e esse aí é um aumento que morde diretamente no bolso do brasileiro, de qualquer brasileiro em qualquer região do país. Então a gente tem que se preparar para isso, né? O gás de cozinha é a maneira como a gente, tanto na área industrial quanto nas famílias, é assim que o fogão opera. A gente não tem um sistema de distribuição de gás natural para as casas aqui no nosso estado. No nosso país, poucos lugares recebem o gás desta forma, então isso aí vai representar um impacto muito grande. E por falar em fonte de energia, é um tipo de energia, vem por aí também, meu amigo, cobrança para as pessoas que estão se preparando para utilizar a energia solar, esse recurso aí ilimitado, renovável. Tem muita gente investindo nisso justamente para desonerar, para fazer aquela economia, mas precisa investir alto, é preciso fazer o investimento para comprar o equipamento todo, fazer a instalação, investir nessa tecnologia, cerca de R$20 mil, e não é qualquer investimento, não é qualquer pessoa que tem condições de fazer isso. E aí o investimento para se usar a energia renovável, pois é. A gente traz uma informação mais tarde sobre isso, porque a energia do sol pode ser taxada, isso está sendo estudado e já proposto pelo governo federal e pode ser que a gente pague imposto até por usar a energia solar. A gente vai seguir acompanhando isso aí também, os desdobramentos deste caso, tá bom? Agora, vamos voltar para os casos da área policial. A gente fala sobre os desdobramentos do caso que investiga a morte, da investigação da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, viu? O lutador de MMA, Mike Vinícius, precisou ser transferido do CDPM-2, o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, para o 1, o Centro de Detenção Provisória Masculino 1. Segundo um familiar ouvido pela nossa equipe, a mudança teria sido motivada por um tumulto dentro da unidade prisional em represália à presença de Mike lá dentro do presídio. Uma carta também teria sido escrita pelo suspeito defendendo a atuação do advogado dele. Nós temos uma reportagem, vamos acompanhar. O ex-sargento do Exército Brasileiro, Mike Vinícius, que assumiu a autoria da morte do engenheiro Flávio, foi transferido neste fim de semana do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 para o Centro de Detenção Provisória Masculino 1. Mike foi levado na manhã de sábado para uma cela que fica em uma ala que foi criada para receber suspeitos envolvidos em crimes de grande repercussão que não podem
podem ficar junto com a massa carcerária. A notícia foi informada pelos próprios familiares do investigado. Um deles, que preferiu não se identificar por medo, disse que na manhã de sábado, durante uma visita na unidade prisional que fica no quilômetro 8 da BR-174, os agentes penitenciários disseram que Mike foi transferido por causa de um princípio de tumulto na unidade prisional. Essa informação foi desmentida pela SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, que, através de uma nota, confirmou a transferência de Mike e disse que foi autorizada pela juíza Ana Paula Medeiros, porque ele não possui ensino superior. Um outro ponto que foi questionado pela família de Mike foi o surgimento de uma carta que teria sido escrita pelo Mike no dia 19 de setembro, um dia após a sua transferência aqui da Delegacia de Homicídios e Sequestros para uma unidade prisional. Transferência que foi determinada pela juíza titular Ana Paula Medeiros a pedido do advogado Josimar Bersou, que alegou que Mike estava sendo transferido porque ele estava recebendo ameaças na carceragem da DHS. Nessa carta, Mike pediu perdão para a família do engenheiro e também salientou perdão para a sociedade amazonense. Ele defendeu ainda a sua defesa, Josimar Bersou, e disse que ele mesmo teria autorizado essa transferência para a unidade prisional. Na carta, ele finaliza dizendo que vai entrar em contato com a juíza Ana Paula Medeiros através do advogado Josimar Bersou, pedindo que a família seja autorizada a visitá-lo no presídio, justamente para que ele possa esclarecer o que aconteceu no dia 29 de setembro, data que o engenheiro Flávio desapareceu. Através de uma ligação, a nossa equipe de reportagem entrou em contato com um dos familiares de Mike Vinícius. A pessoa que preferiu não se identificar acredita que essa carta foi forjada. Eu soube através da imprensa que, através de algumas informações que já havia passado sobre o Mike Vinícius, e uma pessoa da imprensa que me passou, que por sinal me mandou essa carta pro meu zap. Aí, na sequência, eu passei para essa emissora que buscá-la. E a caligrafia é do Mike? Isso é que a gente vai correr atrás para comparar, porque eu achei muito ele atuando tipo um defensor do advogado Josimar. Então eu vou procurar ver e a gente vai tomar as providências a partir eu tenho um prazo para tomar as providências. Isso aí a gente vai correr atrás, até porque a gente não teve um contato diretamente ainda com ele, até porque a gente não consegue chegar até a ele, mas a família vai correr atrás para que esclarecer, né, todos os detalhes transferidos, porque o irmão esteve até lá no presídio e, no final, ouviu aquele bate-grade lá. E que ele ouviu esse bate-grade, com certeza ele ficou muito chocado, porque falam que foi justamente por represália a ele. A gente segue acompanhando este caso, né? Olha, aqui na tela a gente tem a carta, né? 19 de outubro de 2019. Gostaria, em primeiro lugar, de pedir perdão à família do Flávio, à sociedade amazonense e aos meus filhos, à minha família. Peço para que seja respeitado o trabalho dos meus advogados, o Dr. Josimar Mendes, pois confio muito nele. Sobre a transferência da delegacia, fui eu que pedi. Tudo que o meu advogado tem feito por mim é ao meu pedido, Então, aí ele segue pedindo, fazendo o pedido para a juíza. Essa é a carta do Mike. O Mike é quem... Olha aí, olha, meus familiares... gostaria de explicar para eles o que aconteceu, e ele assina Mike Vinícius Teixeira Parede no fim da carta. Essa é a carta do Mike. Mais um capítulo dessa história.
Uma outra parte dessa novela ocorreu ontem também, porque finalmente a primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, compareceu à delegacia de homicídios para depor sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Ela chegou sob um forte esquema de segurança e deixou o local 2 horas depois sem falar com a imprensa. Noite de segunda-feira agitada na delegacia especializada em homicídios e sequestros. A chegada silenciosa da primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, agitou a sede da especializada. Ela deixou de comparecer por 2 vezes e somente nesta semana foi até a DHS para prestar esclarecimentos sobre a ida dela até o condomínio de luxo na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, onde o engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, foi visto pela última vez. Elizabeth Valeico chegou até aqui a sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros sobre um forte esquema estratégico para que ninguém da imprensa pegasse uma imagem. Ela chegou primeiro em um carro descaracterizado e entrou por uma porta ao lado da especializada. Ela terminou o depoimento por volta das 8 da noite, momento em que saiu da sala onde estava depondo e foi escoltada por policiais militares até o carro usado para sair do local. Os advogados de Elizabeth Valeico saíram da delegacia e preferiram não se pronunciar sobre o depoimento. Vou prestar declarações agora. Obrigado. O delegado responsável pelo inquérito do caso, Paulo Martins, na sua saída da delegacia, disse que mais pessoas devem ser ouvidas ainda durante essa semana. Agora, colher novos depoimentos, já estamos aguardando, as pessoas já foram notificadas e aguardando os laudos para que possamos, no final, fazer um relatório e encaminhar para a Justiça. Esses novos depoimentos, eles têm a ver com esse depoimento de hoje, da primeira-dama? Não, os depoimentos são independentes um do outro. Foi bem sucinta com relação ao depoimento dela, prestou algumas perguntas que nós queríamos esclarecer e posteriormente, só concluiu o depoimento e foi embora. Além da primeira-dama, o dono da residência onde tudo aconteceu foi ouvido nesta segunda pela polícia. Nós ouvimos o proprietário da casa também, né? Lá que foi o condomínio, também foi chamado. Todas as pessoas que foram chamadas no dia serão ouvidas aqui na delegacia, independente de quem seja. Ainda nesta segunda, o Ministério Público do Amazonas publicou no Diário Oficial Eletrônico a portaria que instaurou um procedimento investigatório, paralelo ao da Polícia Civil, para investigar o assassinato do engenheiro Flávio. É uma investigação paralela, mas que também pode ser complementar ou se complementar. Não há necessidade do Ministério Público atuar de uma maneira sem link, sem a parceria com a Polícia Civil. A não ser que haja essa necessidade. A não ser que o Ministério Público tenha percebido a necessidade de uma outra investigação ou de uma investigação independente. Eu não sei se este é o caso, mas, enfim, é um caso que chamou a atenção do Ministério Público, dos promotores de justiça, da Procuradoria do nosso Estado, e passa a ser investigado, então, agora a partir de 2 frentes. É por isso, ontem nós, inclusive, falávamos sobre isso aqui, do interesse da imprensa, do interesse público envolvido neste caso. Nós temos um homem preso, está no presídio, um homem que diz que matou, mas um homem que, no momento, se negou a prestar qualquer outra informação a não ser declarar que cometeu esse crime. Este homem assume toda esta culpa num ambiente onde ele não estava sozinho, num ambiente, inclusive, onde ele não chegou sozinho, ele chegou em um veículo sendo conduzido por outra pessoa, também investigado, e a família não reconhece o comportamento violento no Mike, não reconhece a ligação que ele tenha com o advogado, não sabe de onde está saindo o dinheiro para pagar o advogado,
e há todos esses questionamentos em volta deste caso. O próprio depoimento da primeira-dama já era aguardado, ela foi chamada pelo menos 2 vezes, se apresentou ao Ministério Público, mas o depoimento foi tido como informal, porque a autoridade policial que está à frente da investigação não estava lá para fazer os questionamentos e agora finalmente ela se apresentou. Finalmente ela foi à delegacia de homicídios, obviamente acompanhada por todos esses policiais, acompanhado por todo esse esquema de segurança. Se trata, não é uma autoridade pública, mas é mulher da autoridade municipal, que inclusive se manifestou sobre este caso logo no início, dando uma versão dos fatos em nota publicada pelo prefeito. E a gente tem, inclusive, o momento da saída de Elizabeth Valeico lá da delegacia de homicídios. Vamos conferir o momento que ela sai da delegacia. Porque os familiares do engenheiro Flávio estão aí querendo uma resposta, querem saber de fato o que foi dito lá do lado de dentro, em depoimento aí ao delegado Paulo Martins. Inclusive vamos tentar aí conversar com ele daqui a pouco. Aí a primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, saindo aqui da delegacia especializada em homicídios e sequestros, escoltada pela polícia. É isso mesmo, 4 policiais aqui ficaram ao redor do carro dela para que a imprensa não se aproximasse, não fizesse as perguntas. E agora vários questionamentos chamam a atenção. Por que a primeira-dama demorou tanto a vir prestar esclarecimentos, já que ela foi convocada 2 vezes na semana passada? Só justiça, nosso lema é justiça. E o luto virou luta. Justiça, justiça, justiça. Essa é a manifestação dos familiares que estiveram lá fazendo esse protesto. A gente tem mais algum outro vídeo da família desse protesto, minha diretora, lá no local? Então, você vê, a família está acompanhando, de fato, e precisa acompanhar. Precisa acompanhar, porque o que tem agora é a memória do Flávio, é só o que sobrou dele, a memória dele, a ausência dele para esta família. E o Flávio chegou a ser acusado, ou pelo menos apontado, como tendo sido o responsável. Olha, no início dessa história toda, era o Flávio que estava devendo drogas a traficantes que invadiram o local encapuzados, agrediram todo mundo, o sequestraram e o mataram fora de lá. Essa foi a versão contada no primeiro momento. Esta foi a imagem pintada do Flávio no primeiro momento e é por isso que a família acompanha todos os desdobramentos deste caso, todos os depoimentos deste caso. A gente se pergunta por que mesmo esse depoimento de uma testemunha, o depoimento de uma testemunha. Pode ser uma testemunha de defesa? Sim, nós ouvimos o advogado declarar aqui em alto e bom tom. Não, queremos ter acesso a todos os depoimentos de todos os investigados para criarmos a nossa estratégia de defesa. E o que nos dá a entender de que o depoimento de Elizabeth Valeico também faça parte da estratégia de defesa. E talvez ela não tenha ido aí para contribuir, como qualquer pessoa que é chamada pela polícia para declarar a verdade sobre o que viu e ouviu em relação a algum crime, faz. Talvez ela tenha ido apenas depois que a defesa se sentiu confortável para orientá-la em relação ao que dizer. Estas são conjecturas que faço neste momento, são suposições, mas que a investigação policial tem o compromisso e a responsabilidade não de apresentar suposições ou hipóteses, mas o inquérito policial tem como objetivo apresentar provas, determinar o que foi que aconteceu, para que o Ministério Público então faça a acusação a partir daí. E neste caso temos uma investigação aberta pela Polícia Civil, com o prazo rodando aí, 30 dias, dia 29 já completa o período em que a polícia teria para concluir este inquérito policial. A gente não sabe ainda, no primeiro momento foi dito que este inquérito seria prorrogado, que a Polícia Civil iria pedir mais prazo para continuar a investigação. Agora o que sabemos é que o Ministério Público também vai investigar, nós vimos na reportagem do Rafael, vai investigar esse caso, então pode ser que esta janela aí, que este período de investigação demore um pouco mais e que outras novidades surjam aí, viu? Eu vou dar uma paradinha rapidinho no noticiário policial aqui, só para lembrar os casos do apagão. A gente recebeu a informação da concessionária que fornece o serviço de energia elétrica, que pelo menos 100 mil
consumidores foram afetados desde o temporal que ocorreu no domingo. Este temporal, estas oscilações que ocorrem em vários bairros da cidade podem ter sido responsáveis pelo incêndio dessa madrugada lá na zona oeste da cidade, no Tarumã, na escola, né, a central de energia que fornece energia para as câmeras de vigilância do local. O incêndio pode ter começado lá sem vítima, mas nós temos vários bairros da cidade que estão sem água ainda neste momento. Ontem, várias manifestações. Nós temos, inclusive, uma participação do Bruno Fonseca, que está acompanhando este caso, né, minha diretora? Ele fez pelo celular. Vamos acompanhar aqui. Ele gravou lá na frente da escola. Roda aí, por favor. Olá, Emanuel, muito bom dia a você que assiste ao Manhã no Ar. Nós estamos aqui na rua 6, no Tarumã, na zona oeste de Manaus. Por volta das 4h30 da manhã, a escola Irmã Serafina Sim, que é uma escola municipal, teve aí um princípio de incêndio. Nós conversamos ainda há pouco com a diretora da escola, que não quis gravar a entrevista. Existe lá dentro uma caixa de vigilância, um equipamento que nunca se desliga. E devido ao forte temporal que teve no último domingo, a escola agora passa por sérios problemas de queda de energia. E esse aí foi a causa do princípio de incêndio. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas antes mesmo de chegar aqui, a diretora informou que ligou para o Corpo de Bombeiros para que não viesse, porque as chamas já tinham sido contidas pela própria SICOM da área. Ninguém ficou ferido, agora a escola precisa aí, né, voltar à normalidade para que os alunos voltem a estudar. Eu volto com você, Manuel. Ok, Bruno, muito obrigado pela informação que traz, gravou no celular e um vídeo selfie. Bruno que está nas ruas já produzindo reportagens. Obrigado ao Bruno. E para você ver, né? Policial faz o policiamento, faz parto e agora também apaga incêndio. Parabéns aos policiais que participaram desta operação. Agora traz a Tamires Claire. Tamires Claire já está posicionada aí, viu? Passados os primeiros meses da intervenção financeira, a Prefeitura de Manaus não apresentou nenhum resultado dos recursos utilizados pelas empresas no transporte público da capital, o que deveria ocorrer de forma mensal, conforme determina o decreto do próprio prefeito. Agora, Tamires, em relação a essa intervenção, tem novidade aí. Essa intervenção vai continuar, mesmo sem relatório, sem nada, né? Bom dia para você. Oi, Emanuel. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Vai continuar por mais 90 dias. Essa prorrogação foi publicada no Diário Oficial na sexta-feira, no dia 18. Hoje, dia 22 de outubro, seria, teoricamente, o último dia dessa intervenção, que tinha o prazo inicial de 3 meses. E hoje seria, então, o dia que deveria haver um relatório, né, entregue para o Executivo, colocando realmente todos os pontos que foram encontrados nessa intervenção financeira. Para você que está em casa, para que você possa entender o que é essa intervenção financeira, já há 3 meses a Prefeitura vem administrando as contas, pelo menos o pagamento da bilhetagem eletrônica, que chega para as empresas do transporte coletivo, né? Mas é só bilhetagem eletrônica. Isso representa cerca de 60% do que entra para as empresas. E, inclusive, por conta dessa intervenção, os empresários acabaram diminuindo a frota, né, em mais de 15% na cidade. Então, já há mais de 2 meses a gente vem sentindo que tem menos ônibus rodando na cidade, e a justificativa dos empresários é que não tem dinheiro para que eles possam manter a frota ali, porque, teoricamente, na visão deles, a prefeitura está administrando, então, por isso, eles não conseguem manter o sistema ali da forma que deveria. Agora, como você disse, Emanuel, não houve relatório, e esse relatório deveria ser um relatório parcial, deveria ter sido entregue pelo menos mensalmente. A oposição lá na Câmara Municipal de Manaus já vem se manifestando há vários dias, há vários meses, né, tentando fazer com que o interventor dê algum tipo de esclarecimento, que dê o relatório, mas esse relatório nunca chegou a ser divulgado. Eu, inclusive, já cheguei a conversar com alguns vereadores, né, que fazem parte da base aliada ali do prefeito, e, segundo eles, esses relatórios estão sendo entregues. O problema é que eles não estão sendo divulgados.
relatórios. Então, a gente não sabe o teor desses relatórios e se eles realmente estão sendo entregues, né? Porque a gente não vê, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo e não há nenhum tipo de posicionamento mais esclarecedor da Prefeitura, que diz apenas que essa intervenção precisa ser prorrogada porque há ainda a necessidade de fazer esse controle das finanças do transporte coletivo. Mas não justifica realmente o que não foi encontrado, não justifica se foi encontrado algo, o que eles estão procurando e como essas contas estão sendo feitas. De acordo com os vereadores, como eu disse, com quem eu já conversei, o que eles conseguiram fazer, o que a Prefeitura conseguiu fazer foi pagar em dia as contas, né, os funcionários do transporte coletivo. Alguns funcionários estavam com salários atrasados e essas contas foram pagas, né? Esses salários foram pagos e estão em dia. A gente também já tinha algumas notas, a gente tinha alguns posicionamentos do Sindicato dos Rodoviários confirmando essa informação que os funcionários estavam sendo pagos e só... colocando aqui, já que a gente está falando de transporte coletivo, é bom lembrar que também houve outro decreto, né, ao longo desse tempo, que é, na verdade, para dar um prazo para as empresas para que elas tirem, né, o pagamento em dinheiro lá no ônibus. Então, o usuário ele só poderia realmente fazer o pagamento eletronicamente, então ele teria que comprar o bilhete, né, lá no Sinetran ou nos pontos de venda e ter a carteirinha, né? Mas aí tudo isso tem um tempo e, de acordo com o Sinetran, esses pontos de venda são terceirizados e ele também justificou, enfim, falou na nota, acabou também falando, o Sinetran, que é o Sindicato dos Empresários do Transporte Coletivo, justificou que, enfim, esse problema que está acontecendo por conta da intervenção financeira. Mas aí fica nessa dúvida, né, Manuel? O que realmente vai ser apresentado, se vai ser apresentado um relatório, pelo menos parcial, porque agora, nesses próximos 90 dias, é necessário que haja também um posicionamento. Há uma declaração da vice-presidente da Comissão de Transportes da Câmara dizendo que já houve uma convocação, que vai ter uma reunião, inclusive hoje, para discutir quando que eles vão chamar o interventor lá, porque essa ida ao interventor já estava prevista e é basicamente uma novela. A gente sempre que vai lá, eles dizem, não, a gente vai chamar, ele vai ser convocado e nunca realmente ele chegou a dar uma declaração, nunca chegou a falar. O nome dele, né, o Francisco Bezerra, é o interventor, ele está responsável e vai continuar responsável pela intervenção pelos próximos 90 dias, Emanuel. E aí a gente vê, Tamires, a importância para a sociedade da nossa atuação profissional enquanto jornalista e a responsabilidade que a gente tem. Porque nós estamos falando, Tamires, de um serviço público. Portanto, aquilo que é do âmbito público precisa ser dado publicidade. Se existe um relatório, nós como jornalistas, a nossa equipe de produção, inclusive, tem como requerer por meio da lei, por força de lei, ter acesso a esses relatórios. É do interesse de todo mundo. Os problemas no transporte coletivo que a Tamires lembrou aí, por exemplo, o prazo está chegando agora em novembro, o decreto que torna obrigatório o pagamento nos ônibus só por meio eletrônico, né, Tamires? A gente tem muitas linhas de ônibus funcionando apenas com 70% da capacidade. Nós temos uma intervenção financeira que vai ser prorrogada por mais 3 meses e a gente não sabe o que essa intervenção fez ou deixou de fazer, o que foi que apurou. O que está por trás disso? E aí a Tamires acabou de falar para a gente aqui sobre a oposição. Mas quem é a oposição mesmo? São quantos vereadores mesmo de oposição? Dois vereadores de oposição, Emanuel. A gente tem o Chico Preto, do PMN, e também o William Abreu, que acaba também fazendo a sua oposição. E tem também ainda o vereador Sassá, da Construção Civil do PT, que também acaba votando junto. São poucos, mas são 41 vereadores no total. 41 para 3. 41 para 3, por isso que eu aproveitei a presença da Tamires, que a Tamires está sempre lá no Parlamento Municipal acompanhando esses casos e conhece isso de ouvir e de ver. Do outro lado da ponta, a gente tem cerca de 700 mil usuários quase todos os dias desse transporte coletivo. É quase metade da população de Manaus, é quase metade, é quase 1/4 da população do estado do Amazonas que é afetada diretamente por isso. E essa intervenção é por quê? Será que não é por causa das eleições aí do próximo ano? Será que não é por causa disso? Enfim, Tamires, obrigado pela tua participação com a gente, daqui a pouco a gente volta a conversar, viu?
Vamos trazer a informação do trânsito, 7h17, o drone da TV A Crítica está sobrevoando a bola do produtor no Jorge Teixeira, ali próximo ao Terminal 4, o terminal de integração. O trânsito flui com tranquilidade nessa área aí, um pouco mais carregado de quem vem ali da quarta etapa do Jorge Teixeira e mesmo da Cidade de Deus. Uma imagem bonita da zona leste da cidade, para essa direção. Quem olha para aí para onde o drone está mostrando é zona leste da cidade, viu? No sentido oposto já é zona norte, é exatamente o limite entre a zona leste e a zona norte da cidade. E a gente vê, olha, na grande circular, desta parte da grande circular, o trânsito é tranquilo. Olha, ali o terminal 4, o terminal de integração 4, o trânsito está fluindo normal. Vamos ver se o Alex consegue mostrar para a gente a grande circular no sentido de quem vem para o centro, de quem vem para o São José. Ele gira um pouco mais, Alex, para a esquerda do vídeo, por favor. Isso, segue aqui a grande circular para a gente ver como está o trânsito na Altaz-Mirim na manhã desta terça-feira. Tranquilo nesse início aí, né? Tranquilo nesse início. Olha aí, segue tranquilo, a gente vê ali até próximo ao Mutirão, ao conjunto Mutirão, o Amazonino Mendes. É tranquilo o trânsito nessa área da Zona Leste, então o motorista que está saindo aí da quarta etapa do Jorge Teixeira, ou vindo ali da Zona Norte do Nossa Senhora de Fátima, vindo também do Cidade de Deus, Monte Sião, essa área toda da cidade, descendo a Itaúba, o João Paulo, vai pegar neste primeiro momento aí da Altaz-Mirim o trânsito tranquilo dessa forma. Obrigado ao Alex pelas informações que traz do alto da cidade de Manaus, lá da Zona Leste da cidade. Muito obrigado. Daqui a pouco o Alex traz mais informações pra gente. E eu quero trazer agora a participação do nosso telespectador. Coloca pra gente aqui, olha, a bandidagem manda e desmanda, as autoridades estão sem moral, ou seja, quem governa são os bandidos e fica por isso mesmo. Cadê a polícia? É o que o nobre telespectador compartilhou com a gente. Bom dia, meu nome é Luciana, já estou ligada no Manhã no Ar. Um abraço para mim aqui no Tancredo, um abraço para você, Luciana, viu? Um abraço para você aí no Tancredo Neves e aos nossos amigos do Tancredo Neves. Vamos lá, recado aqui de alguém lá do Alfredo. Bom dia, Manuel Cardoso. Gostaria de pedir mais policiamento no bairro Alfredo Nascimento, pois não aguentamos mais ser assaltados todas as manhãs nas paradas de ônibus. Sabe aquela sensação de insegurança? Eu sei, viu? É isso que estamos vivendo e as nossas autoridades não fazem nada para combater a bandidagem. Este é o sentimento das pessoas nas paradas de ônibus, este é o sentimento de quem está utilizando o transporte coletivo e este é o pedido de quem mora lá no Alfredo Nascimento, na zona norte da cidade. Querem segurança, fica dado o recado aí para as autoridades. Agora a gente faz uma pausa aqui no Manhã no Ar e daqui a pouco a gente fala sobre economia. Prepare o bolso. A Petrobras anuncia mais um aumento de preço do gás de cozinha este ano, viu? Vamos falar também sobre saúde. No Dia Nacional de Combate à Sífilis, a gente mostra dados preocupantes sobre a doença sexualmente transmissível. Homens com idade entre 20 e 24 anos e mulheres gestantes lideram o ranking de infectados aqui no estado do Amazonas. E a gente volta a falar também da onda de assassinatos que vem ocorrendo lá na comunidade Monte Oreb, na ocupação Monte Oreb na Zona Norte. Só ontem, apenas ontem, 4 corpos foram encontrados neste local. A gente traz as informações daqui a pouquinho depois do intervalo.